Nessa semana a gente vai aprender mais coisas aí sobre banco de dados. Nessa semana, sobre banco de dados, eu vou apresentar inicialmente como criar um banco de dados, depois em seguida eu vou apresentar como abrir um banco de dados, criar tabelas em banco de dados, verificar características de uma tabela em um banco de dados, listar o nome de todas as tabelas do banco de dados, apagar uma tabela, alterar dados de tabela, ok? Inserir dados em tabelas, alterar dados de tabelas, excluir dados e no final dos aulas vou apresentar algumas formas aí de consultar dados em tabelas, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou apresentar hoje é como criar um banco de dados, ok? Lembrando que todos os comandos que eu vou apresentar na aula de hoje, pessoal, a gente faz tudo lá no produto de comandos que a gente abre lá no Champ, como eu apresentei na aula passada, né? A gente inicia o Champ, depois a gente ativa o módulo MySQL, ok? Depois de ativar o módulo MySQL, a gente abre, clica lá no botãozinho que possui o nome Shell, que vai abrir lá um pronto de comando, e a gente, depois que abrir essa janelazinha do pronto de comando, a gente digita esse códigozinho aqui, né? MySQL, -h, localhost, -u, root, para iniciar, né, o SGBD MariaDB, que é o que vem que já vem no Champ, ok? Então, depois que a gente fizer todo esse processo, iniciar o SGBD, que vem lá no Champ, dessa forma que eu falei, também falei na aula passada, a gente vai inserir os comandos lá da linguagem SQL, que é a linguagem que a gente vai utilizar aí para movimentar, modificar, acessar o banco de dados, ok? Todo comando que eu vou apresentar na aula de hoje é referente à linguagem SQL, ok, pessoal? E a gente sempre, quando for utilizar esses comandos, basicamente a gente tem que inicializar lá o MariaDB, lá do Champ, e já inserir os códigos que eu vou apresentar na aula de hoje para vocês testarem, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou apresentar hoje é como criar um banco de dados, ok? Para criar um banco de dados, pessoal, é bem simples, ok? Utilizando a linguagem SQL é bastante simples. A gente utiliza assim o comando, ok? Create, ok? Create, seguido da palavrinha database, ok? Logo após a database, a gente coloca o nome do banco de dados que a gente quer criar, ok? Por exemplo, a gente quer criar um banco de dados, ok? De nome biblioteca, ok? Basicamente, a gente só precisa digitar o comando create database biblioteca, ponto e vírgula no final. Tecla Enter lá no sistema gerenciador do banco de dados e ele vai criar aí um banco de dados, ok? Mas basicamente a sintaxe de criação do banco de dados é create database e o nome do banco de dados que você quer criar, ok? Todo banco de dados possui um nome, ok? E para a gente, após criar esse banco de dados, ok, utilizando esse comandozinho create database, para a gente verificar se foi criado o banco de dados, basicamente a gente só precisa utilizar o comandozinho show database, ok? Você quer verificar se a criação do banco de dados que você fez foi feita de fato mesmo? É só colocar o comandozinho show database, ok? Que vai aparecer, ok? Uma janelazinha similar a uma janelazinha com esse textozinho que está apresentando aqui nessa imagem desse slide, ok? Digitando show database, a gente vai ser aberto para vocês uma tabelazinha, ok? E com o título dessa tabela, da colunazinha, o nomezinho database, ok? E logo abaixo vai aparecer todos os bancos de dados que foram criados aí no seu computador, ok? Quando você criar uma biblioteca, um banco de dados, não biblioteca, então vai aparecer aqui, ó, nessa tabelazinha aqui, que é apresentada quando você executa o comando show database, ok? Vai aparecer o nomezinho aqui, ó, do banco de dados que você criou. No meu caso aqui apareceu aqui, ó, biblioteca. Okay? Então você quer criar um banco de dados, você utiliza o comandozinho create database e o nome do banco de dados que você quer criar. Okay? E para verificar, você coloca o comandozinho show database. E você vai conseguir aí verificar se o seu banco de dados foi criado de fato. Ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como abrir um banco de dados. Ok, pessoal?
todo o banco de dados, para a gente modificar ele, acessar ele, ok? Fazer qualquer mudança nesse banco de dados, sempre a gente tem que abrir ele antes, ok? A gente abre ele, onde essa abertura desse banco de dados vai permitir a gente fazer qualquer modificação ou qualquer verificação em um banco de dados, ok? Então, sempre quando a gente for modificar, a gente sempre tem que abrir esse banco de dados. E para a gente abrir um banco de dados, pessoal, é bastante simples. A gente só precisa utilizar o comandozinho use, ok? Seguido do nome do banco de dados. Por exemplo, se você criou um banco de dados de nome biblioteca e você quer abrir esse banco de dados na biblioteca, então você só precisa utilizar o comandozinho use biblioteca, ponto e vírgula no final. Todo comando, ok, pessoal, da linguagem SQL, a gente tem que colocar um ponto e vírgula no final, ok? Então, você quer abrir um banco de dados, é só colocar a palavrazinha use biblioteca e você vai abrir o banco de dados para poder modificar ou verificar qualquer informação que esteja no banco de dados, ok? Depois que a gente abre um banco de dados utilizando esse comando use, todo comando, ok, que a gente fizer no sistema gerenciador de banco de dados vai afetar apenas o banco de dados que a gente o banco de dados que a gente abriu, ok? A gente abre o banco de dados e qualquer comando que a gente digitar logo após a abertura do banco de dados vai afetar especificamente o banco de dados que a gente abriu, ok? Nesse slide aqui, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, como criar tabelas em um banco de dados, ou seja, criar aquelas entidades que eu apresentei na aula passada, ok? Onde basicamente a entidade, né, representa alguma informação em um banco de dados, ok? Nesse slide aqui, como vocês podem perceber, existe um modelo, a entidade de relacionamento, onde representa aqui, ó, várias entidades, ok? Ou seja, várias tabelazinhas. Como a gente pode perceber aqui, ó, tem uma tabelazinha de nome obra, uma com nome livro, uma com nome editora, movimentação, usuário, autor, autoria e gênero. E cada uma dessas tabelazinhas aqui a gente pode perceber que tem, né, algumas características, que são os atributos da específica entidade, ok? E lembrando que o que está aqui marcado entre esses par de traços aqui é o que é representado, né, como eu falei em aulas passadas, as chaves primárias ou as chaves primárias das tabelas. Não é isso, pessoal? Tudo que está aqui, ó, entre esses traçozinhos, como eu falei em aulas passadas, representa aí as chaves primárias ou também pode ser as chaves estrangeiras, ok? Mas, como a gente pode perceber aqui, né, é um modelo de entidade de relacionamento, onde aqui contém-se, né, relacionamentos aqui, ok? E cada entidade dessa representa, gente, em um banco de dados, ok? Uma tabela, ok? Então, agora eu vou apresentar para vocês como que cria essas tabelas no banco de dados, ou seja, como que se cria informações em um banco de dados, ok? Bom, para criar, pessoal, tabelas em um banco de dados é bastante simples, ok? A gente utiliza, ok, o comandozinho create table, ok? Onde após esse comandozinho create table a gente define o nome da tabela que a gente quer criar, ok? Seguido aí de um conjunto de características que a tabela possua, ok? Por exemplo, essa tabelazinha aqui, ó, essa entidade aqui chamada gênero, ok? Que a gente pode verificar aqui nesse modelo de entidade de relacionamento desse slide. Como é que a gente consegue criar esta entidade aqui, essa tabelazinha? É bastante simples. A gente só precisa colocar o comandozinho, ó, create table gênero, ok? Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a gente coloca todos os atributos que essa tabela possui. Como a gente pode perceber aqui, ó, existe o atributo ID gênero e o atributo descrição. Então a gente define dentro desses parênteses esses dois atributos, ok? A gente pode definir da seguinte forma: ID gênero, char, abre e fecha parênteses 3, node null, primary key, vírgula, o outro atributo, descrição, varchar, abre e fecha parênteses 25, not null, ok? Toda a característica, todo atributo pessoal de uma tabela, ele possui, ok, um tipo,
ok? A gente pode definir características específicas para determinado atributo, como por exemplo, definir se esse atributo é uma chave primária, por exemplo, ok? Nesse caso aqui, dessa criação dessa tabela, foi criada aqui, ó, uma tabela, ok, de nome gênero, que possui o atributo id gênero, que é do tipo char, ok, que especifica aí que é do tipo caractere, onde nesse caso aqui, esse 3 aqui, ó, que está entre parênteses, especifica que esse id gênero, esse atributo só pode ter 3 caracteres, ok? Not null aqui indica basicamente que esse dado aqui, id gênero, ele é obrigatório, ok? Onde tem que especificar uma determinada informação para ele, ok? Não pode ficar vazio. E esse primary key basicamente especifica que é uma chave primária, ok? Então, id gênero é um atributo, ok? Do tipo char, onde ele pode ter no máximo 3 caracteres, ok? Ele é obrigatório e ele é uma chave primária, ok? Já o segundo atributo aqui, ó, foi definido como descrição varchar 25 not null. O que isso quer dizer? Quer dizer que o atributo de nome descrição é do tipo varchar, ok? Ou seja, ele é um atributo do tipo caractere, ok? Que ele possui aí, onde ele pode ter aí até 25 caracteres. E not null quer dizer que ele é obrigatório, ou seja, tem que definir uma determinada informação para esse determinado atributo, ok? Então a gente pode definir, pessoal, uma tabela da seguinte forma, ok? Você quer criar uma tabela, então você utiliza o comando create table, seguido aí do nome, ok? Da tabela, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a gente define aí os atributos que essa tabela vai ter, ou seja, as características de uma determinada informação, ok? Basicamente, esses parênteses aqui, pessoal, ele especifica os atributos da tabela, ok? E cada atributo, pessoal, ele tem que estar separado por uma vírgula, ok? Bom, uma diferença, pessoal, sobre char e varchar, que como eu falei anteriormente, são tipos de dados, ok? O char basicamente, pessoal, especifica que o dado, o atributo, ele tem um tamanho fixo, ok? Esse 3 aqui, ó, que especifica aqui entre esses parênteses, quer dizer que esse dado aqui de gênero, ele vai ter 3, o tamanho 3, onde ele vai ter 3 espaçozinhos para definir um caractere no banco de dados. Ele sempre vai ser de tamanho 3. Mesmo se a gente definir apenas um caractere, ok? Vai ser ocupado, esse DG vai ser ocupado um tamanho de 3 caracteres em um banco de dados, ok? Já esse varchar aqui é um tipo de dados, pessoal, onde o tamanho dele é variável, ok? Por exemplo, aqui foi definido 25, mas 25 aqui quer dizer que é o tamanho máximo do dado no banco de dados, ok? Para ele tem o tamanho máximo 25, mas se a gente definir apenas 10 caracteres neste atributo, então esse dado vai ocupar aí tamanho 10 no banco de dados, ok? Se a gente definir esse atributo com 15, um dado com 15 caracteres, então ele vai ocupar 15 caracteres, ok? No máximo vai ser 25, ok? E a gente pode definir no máximo 25, mas dependendo do dado que a gente colocar lá dentro, ele vai ter uma quantidade, um tamanho variável, dependendo do tamanho do dado que a gente colocar. Okay? Já o char não, ele é fixo. Okay? Se a gente definir char 3, ele vai ser sempre o tamanho 3. Mesmo se a gente colocar apenas um caractere ou 2 caracteres, ele vai sempre ocupar o tamanho 3. Okay? Então a diferençazinha aí entre esses dois tipos de dados, char e varchar, basicamente é isso. Ok? Já agora eu vou apresentar outra criação de tabela, pessoal. Nesse caso aqui, a criação de tabela que está apresentando aqui nessa imagem desse slide é a criação da tabela autor, que é essa tabelazinha aqui, ó, que a gente pode verificar aqui ao lado na imagem aqui, ó, autor, que possui o atributo id autor e o atributo nome, ok? A gente pode criar, pessoal,
essa tabelazinha aqui da seguinte forma: create table autor, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses foi definido aqui, ó, o atributo id autor do tipo integer, not null, primary key, ok? Vírgula, definir aqui o segundo atributo, nome, que é do tipo varchar 40, not null, ok? Se a gente verificar aqui, ó, esse id autor, ele é do tipo integer, que significa o quê? Que esse dado, esse atributo, pessoal, ele apenas vai aceitar valores numéricos inteiros, ou seja, é um dado inteiro, onde apenas aceita números inteiros, ok? Integer é outro tipo de dado aí em banco de dados da linguagem SQL, ok? Vou achar aqui, ó, esse atributo nome é do tipo vai achar 40, então isso quer dizer que ele vai ter no máximo aí 40 caracteres, ok? Esse atributozinho aí chamado nome, ok? Então a gente pode criar aí, pessoal, essa tabelazinha autor dessa seguinte forma, ok? Lembrando aqui, ó, que primário key aqui especifica que o atributo de autor é uma chave primária, ok? Então aqui, se a gente ler aqui de uma forma narrativa, a gente pode ler da seguinte forma: esse códigozinho aqui criou uma tabela de nome autor, ok? Que possui o atributo id autor do tipo integer, é um dado obrigatório, e esse id autor é uma chave primária da tabela, ok? Já o segundo atributo se chama nome, ok? É do tipo varchar, onde aceita até 40 caracteres, e ele é um dado obrigatório, ok? Fácil, né? Agora eu vou apresentar outro exemplo de criação de tabela, ok? A criação da tabelazinha aqui, ó, dessa tabelazinha aqui que chama usuário, que a gente pode verificar, ó, que tem a chave primária é matrícula e possui os outros atributos, ó, nome, sexo, data de nascimento e endereço. A gente pode criar, pessoal, essa tabelazinha aqui bem fácil, ok? Da seguinte forma: create table usuário, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a gente define, né, os atributos. Foi definido aqui, ó, primeiramente o atributo matrícula, é do tipo integer, ou seja, só aceita, né, números inteiros. É not null, ou seja, é um dado obrigatório, e também é primary key, que significa que é uma chave primária, ok? Matrícula é uma chave primária. E também foi definido aqui, ó, o comandozinho auto increment, que isso aqui quer dizer que esse dado aqui, pessoal, ele não precisa ser informado pelo usuário quando for inserir uma determinada informação nessa tabela, ok? Porque esse dado aqui, ele auto incrementa, ok? Essa tabela, ele cria essa informação automaticamente no banco de dados, ok? Como aqui é um dado de matrícula e é uma chave primária, faz sentido a gente colocar aí esse comandozinho autoincremento para o banco de dados mesmo inserir a determinada informação automática aí nesta matrícula, ok? O segundo atributo aqui, ó, foi definido, ó, o atributo nome, que é do tipo varchar, onde aceita até 50 caracteres, e é not null, ou seja, é um dado obrigatório. O terceiro atributo foi definido aqui, ó, de nome sexo, é do tipo char, onde aceita apenas um caractere, e é not null. Já o outro atributo foi definido aqui, ó, de nome data de nascimento, é do tipo date, e ele é not null. Okay? Esse date, pessoal, especifica que esse atributo aqui, ó, data do nascimento, ok? Ele armazena apenas dados do tipo data, ok? Armazena apenas informações do tipo data nesse atributo, ok? Date já é outro tipo de dado na linguagem SQL. E o último atributo foi definido aqui, ó, de nome endereço, é do tipo varchar, ok? Aceita até 60 caracteres e é not null, ok? Então, com isso, conseguimos definir aí essa tabelazinha aqui, ó, que possui o nome usuário, ok? Possui o atributo matrícula, que é a chave primária, e possui os outros atributos, nome, sexo, data de nascimento e endereço, ok?
Lembrando, pessoal, que todo atributo ele tem que estar separado aqui, ó, por vírgulas, ok? E lembrando que todo o comando SQL, no finalzinho a gente coloca o ponto e vírgula, ok? Fácil, né? Como criar essa tabela de nome do usuário. Agora eu vou apresentar, pessoal, para vocês como é que a gente consegue verificar aí as características de uma tabela criada, ou seja, como verificar os atributos que a gente definiu aí para uma tabela, ok? Vamos supor que a gente criou aí uma tabela, ok, no banco de dados de nome usuário, a tabela usuário que eu apresentei anteriormente, ok? E você agora quer verificar, ok, as características, os atributos que foi definido aí na criação da tabela. Okay? Para verificar isso, pessoal, é bastante simples. A gente só precisa utilizar o comandozinho, ó, describe, ok? Seguido aí do nome da tabela. Por exemplo, você tem uma tabela de nome usuário no seu banco de dados e você quer verificar as características dela. Então você coloca o comandozinho describe usuário, ponto e vírgula. Tecla Enter e ele vai apresentar, ok, a tabelazinha com todas as características da tabela que você criou no banco de dados. Similar a essa aqui que eu apresentei, que está sendo apresentada aqui nessa imagem desse slide. Okay? Essa tabelazinha aqui, o usuário, pessoal, é a mesma que foi criada anteriormente, na codificação que eu apresentei anteriormente. Okay? A gente pode perceber aqui, ó, que existe aqui os atributos da tabela, okay? Que é representado aqui por essa primeira coluna. Okay? O tipo de cada dado é representado por essa segunda coluna. Okay? Essa coluna aqui que possui o nome null, ela indica a obrigatoriedade do dado, ou seja, se o dado for obrigatório, ela vai aparecer null aqui, ok? Uma, duas, três, a quarta coluna aqui está que possui o nomezinho key, ela especifica a chave primária da tabela. Nesse caso aqui, ó, a matrícula é a chave primária. Essa tabelazinha aqui, ó, essa colunazinha aqui chamada extra, especifica aí, indica na verdade, informações adicionais sobre cada atributo, ok? Nesse caso aqui, esse atributo aqui, matrícula, ele diz aqui, ó, que é auto incremento, ou seja, ele vai ser auto incrementado, ok? Pela tabela, ok? E esse default aqui, essa coluna de nome default, ela basicamente indica os valores padrões de cada coluna da tabela. Ou seja, esse atributo aqui, matrícula, ele aqui não foi definido nenhum valor padrão, ok? Quando não é especificado, apresenta a palavrinha null, ok? Caso tenha sido definido algum valor padrão, então é especificado aqui nesta coluna, ok? Fácil, né? Então você quer verificar as características de uma determinada tabela, é só colocar o comandozinho describe, seguido aí do nome da tabela e ponto e vírgula no final. Tecla Enter e você vai conseguir verificar as características da tabela, ok? Que você criou no seu banco de dados. Bom, agora eu vou apresentar outras criações de tabela, ok? Eu vou apresentar para vocês aqui a criação da tabela, ok? Que possui o nome editora, que é essa daqui, ó, desse modelo de entidade de relacionamento que esse slide aqui está apresentando. Essa tabelazinha aqui embaixo, ó, editora, que como a gente pode verificar, ó, ela possui o atributo de editora e possui também o atributo nome fantasia. Lembrando aqui, né, que ID editora é uma chave primária aqui desta tabela, ok? E para a gente criar ela é bastante simples, né? Similar ao que eu falei anteriormente, utilizando o comandozinho create table, ok? Onde logo após create table a gente coloca o nomezinho da tabela que a gente quer criar, nesse caso a editora, abre e fecha parênteses e dentro do parênteses a gente define aí os atributos separados por vírgula, ok? Nesse caso aqui foi definido aqui, ó, o primeiro atributo id editora, ok? Que é do tipo char, onde aceita até 5 caracteres, ok? E é not null, ok? Já o segundo atributo aqui, ó, foi definido de nome fantasia, é do tipo varchar, onde ele aceita até 60 caracteres e é not null, ok? E foi definido aqui, ó, primário key e de editora. O que esse comando aqui quer dizer? Esse comandozinho aqui, pessoal, basicamente ele diz, ok, que o atributo que foi definido anteriormente aqui, ó, id editora, é a chave primária aí
a chave primária da tabela, ok? Isso aqui é uma outra forma da gente definir a chave primária da tabela. Como a gente viu anteriormente, a gente colocava na mesma linha onde define, né, o atributo, a gente colocava no finalzinho o primário key, que é o que foi feito aqui embaixo, aqui, ó. A outra forma aqui de definir essa tabelazinha de nome editora. Aqui, ó, foi colocado no final da declaração do atributo ID editora o nomezinho primário key, que também é outra forma da gente definir aí a chave primária da tabela, ok? Esse comandozinho aqui, ó, primário key, abre e fecha parênteses, dentro coloca o nome do atributo que é a chave primária, pessoal. Ele é bastante utilizado aí para definir chaves compostas, que eu vou apresentar um pouquinho mais na frente como definir chave composta, ok? A gente quer definir uma chave composta, a gente tem que utilizar o que é esse comandozinho primário key, abre e fecha parênteses, e dentro a gente define aí as chaves, ok? Que vai compor a chave primária composta, ok? Da tabela, ok? Nesse caso aqui é uma chave simples, por quê? Porque possui apenas um atributo, ok? Se a gente colocasse aqui dentro desse parênteses aqui, que está definindo a chave primária, a gente colocar vírgula, nome e colocar um nome fantasia, a gente vai definir aí uma chave composta, ok? Que é composta aí por o atributo ID editora e não fantasia. Nesse caso aqui só tem ID editora, ok? Mas se a gente quiser definir uma chave composta, a gente coloca, ok? Dentro desse comandozinho primário key, ok? Então aqui é duas formas de a gente definir, ok? A tabela, ok? De nome editora. Outra coisinha, pessoal, que a gente tem que saber quando vai criar as tabelas, ok? Em um determinado banco de dados, é que as tabelas com chaves estrangeiras, elas devem ser criadas, ok? Depois da criação das tabelas com as chaves primárias, ok? Faz até sentido, né? A gente sabe que quando a gente vai criar uma chave estrangeira, definir uma chave estrangeira em uma determinada tabela, a gente sabe que aquela chave estrangeira ela é uma chave primária em outra tabela, né? Toda chave estrangeira é uma chave primária de outra tabela, né? Então faz sentido, né? A gente criar primeiro a chave primária em uma determinada tabela para criar a chave estrangeira, ok? Dela em outra tabela, ok? Toda tabela com chave estrangeira deve ser criada, pessoal, sempre ou depois da criação das tabelas com as chaves primárias, ok? No caso aqui, ó, desse modelo de entidade de relacionamento aqui, que está apresentando nesse slide, ok? Essa tabelazinha aqui possui o nome obra, aqui, ó, ela possui aqui uma chave estrangeira, ok? Que é a chave estrangeira aqui é número de obra, que essa chave estrangeira é uma chave primária aqui, ó, da tabela de nome autoria, ok? A gente vai verificar aqui, ó, tem número de obra aqui também. Então aqui esse número de obra é uma chave primária aqui dessa tabela autoria e é chave estrangeira aqui da tabela obra, ok? E para a gente criar, pessoal, esta tabela, ok, de nome obra, é bastante simples, ok? Essa tabela aqui que possui uma chave estrangeira, ok? A gente criar é bastante simples, similar ao que a gente viu anteriormente, utilizando o comando create table, ok? Seguido do nome da tabela, que é o que? Obra, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a gente define os atributos desta tabela, ok? O primeiro atributo aqui que foi definido foi número de obra, ok? Que é um atributo do tipo integer, ou seja, aceita apenas números inteiros, ok? Ele é not null e é out increment, ok? Em seguida foi definido o atributo aqui, ó, título, ok? É do tipo varchar, aceita até 60 caracteres e ele é not null, ok? Logo após foi definido o atributo ó, id gênero, ok? Que é do tipo char e ele é not null, ok? E foi definido aqui, ó, também a chave primária, ok? Dessa tabela, que é número de obra, que a gente pode verificar aqui, ó, número de obra, ok? E foi definida aqui, ó, a chave estrangeira, utilizando o comandozinho, ó, que se escreve frag key, ok?
que está especificando aqui, ó, que é o atributo id gênero, ok? A chave primária dessa tabela é o atributo que possui o nome id gênero, ok? E para a gente referenciar, e após a gente definir essa chave estrangeira dessa tabela, a gente tem que referenciar, pessoal, essa chave primária, utilizando o comandozinho, ó, reference, ok? De onde essa chave estrangeira é, que vem da tabela gênero, ok? O atributo da tabela gênero é id gênero, ok? Logo em seguida a gente define on, delete, restrict, ok? Esse on, delete, restrict, pessoal, basicamente ele basicamente, pessoal, ele especifica que esse determinado chave estrangeira, pessoal, toda essa específica chave estrangeira, ela vai impedir que o registro seja excluído se existir pelo menos um registro em obra. Já que esse id gênero é a chave estrangeira, ok, da tabela obra, esse atributo, essa chave estrangeira, ela, se a gente definir como on, delete, restrict, ela diz que nenhum dado, ok, desta tabela aqui, obra, ok, nenhum dado desta tabela gênero, que possui a chave primária de gênero, que é a chave primária da tabela obra, ela não vai poder ser excluída, ok? Se existir pelo menos um dado aqui obra, ok? Porque basicamente quando a gente cria uma informação nessa tabela obra aqui, a gente basicamente está pegando uma chave, ok? Uma chave que é da tabela gênero, ok? Se a gente está pegando essa chave dessa tabela gênero e colocando na tabela obra, ok? Se essa chave primária da tabela gênero deixar de existir, não vai haver nenhuma ligação aqui nessa tabela obra, ok? Então, por fato de o dado estar nas duas tabelas, ok? Ser uma chave estrangeira, essa chave, ok? Essa informação não pode ser excluída da tabela gênero, ou seja, da origem dela, caso tenha aqui na tabela obra. Okay? Isso até faz sentido, aí isso não ser, ok? Ter esse impedimento, esse tipo de impedimento na exclusão, ok? Dessa informação da tabela gênero, ok? Que basicamente é a chave primária que está sendo utilizada na tabela obra, ok? Então, quando a gente define aí a chave estrangeira e define para que essa chave estrangeira seja do tipo on, delete, restrict, ela vai aí restringir, ok, a exclusão, ok, dessa chave, ok, que é uma chave primária de outra tabela, ok, enquanto houver informações na tabela que está sendo utilizada, ok, essa chave primária, que vai ser aí uma chave estrangeira, ok? Então, nesse caso aqui a gente pode perceber, né, que id gênero, aqui, né, é uma chave estrangeira, ok, na tabela obra e uma chave primária aqui, né, na tabela gênero, ok? Então, a gente definindo aí esse comandozinho on, delete, restrict vai restringir, pessoal, essa exclusão, ok, dessa informação da tabela, ok, que essa chave estrangeira pertence, ok? Bom, agora eu vou apresentar outra criação de tabela, ok? A criação da tabela livro, ok? Que é essa tabelazinha aqui, ó, desse modelo de entidade de relacionamento. A gente pode perceber aqui, né, que livro possui a chave, um atributo, nome nrLivro, que especifica basicamente o número do livro, que é a chave primária aqui dessa tabela livro, ok? E possui outros atributos aqui, ó, data de aquisição, edição,
número de obra, que nesse caso aqui é chave estrangeira, né? E também o atributo id editora, que também é uma chave estrangeira. Ok? Número de obra aqui é uma chave estrangeira da tabela obra. Ok? E id editora é uma chave estrangeira da tabela editora. Aqui, ó, id editora e número de obra aqui em cima. Ok? Então, como é que a gente consegue criar essa tabela que possui todos esses atributos? Possui a chave primária e duas chaves estrangeiras. É bastante simples. A gente pode criar ela da seguinte forma, utilizando o comando create table livro, ok? Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a gente define aí os atributos. Número livro, ok? Que é do tipo integer, note null e autocremento. Data aquisição do tipo date e é note null. E tem o atributo também edição, que é do tipo integer, ok? Número obra é do tipo integer e também é note null. Id editora é do tipo char, ok? Onde aceita apenas 5 caracteres, é note null. A chave primária é número livro, ok? A chave estrangeira é número obra, ok? Que tem referência à tabela obra, ok? O atributo número de obra, ok? E era definido como onDelete restrict, ou seja, ele vai restringir aí a exclusão do dado, ok? Da tabela obra, enquanto existem informações dessa chave na tabela livro, ok? E tem também outra chave estrangeira aqui, ó, que possui o nome id editora, ok? Que ela é referenciada da tabela editora, ok? O atributo editora, que possui a tabela editora, e ela é onDelete restrict, onde também vai aí restringir a exclusão dessa chave primária da tabela editora, enquanto existirem informações dela na tabela livro, ok? Então a gente pode criar, pessoal, essa tabela, ok, que possui o nome livro, dessa seguinte forma, ok? Sempre lembrar de quando for criar a chaves estrangeiras, ok? E especificar aí a referência dela, utilizando a palavrinha referência, seguido do nome da tabela que essa chave estrangeira possui. Nesse caso aqui, ó, a chave estrangeira número e obra, ela tem referência da tabela obra, ok? O atributo da tabela obra é número obra, ok? E ela foi definida como onDelete restrict, onde vai restringir, ok, a exclusão da informação, ok? Essa tabela, pessoal, na definição das tabelas, na definição da chave estrangeira, a gente também pode não impedir aí que o registro, ok, que a informação seja excluída se existir pelo menos um registro, ok, em outra tabela, ok? A gente sabe que quando cria uma chave estrangeira, essa chave estrangeira ela tem uma referência de outra tabela, que é uma chave primária em outra tabela, ok? E como eu falei anteriormente, o onDelete restrict, ele restringe, ok? Quando a gente utiliza esse comando, ele restringe a exclusão do registro enquanto existir a informação em outra tabela, ok? A gente também pode definir o comando no lugar de onDelete restrict, a gente pode definir o comando onDelete cascade, ok? Basicamente ele não vai impedir aí essa exclusão dessa informação, ok, de outra tabela, enquanto existir uma determinada informação na tabela que a gente definir a chave estrangeira, ok? É o que essa criação dessa tabela desse slide aqui está definindo, ok? Esse exemplo aqui, ele cria a tabela de nome autoria, ok? Que é essa tabelazinha aqui, ó, autoria, que a gente pode perceber aqui que ela possui dois atributos. Um é número de obra e outro é id autor, ok? A gente pode perceber também, né, que elas são as chaves estrangeiras, ok? Então, como a gente consegue definir aqui essa tabelazinha de nome autoria que possui duas chaves estrangeiras? Um é número de obra, que pertence à tabela obra, e a outra é a chave de nome id autor, que ela pertence aí, que é a chave primária aí da tabela autor. Como é que a gente pode criar ela? Da seguinte forma,
create table autoria, ok? Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a gente define o primeiro atributo, número obra, que é do tipo integer e é not null. O segundo atributo é id autor, do tipo integer not null, ok? Foi definida aqui a chave primária, número de obra e de autor. Nesse caso aqui, né, é uma chave composta, ok? Que possui o atributo número obra e de autor. E logo em seguida aqui foi definida aqui, ó, as chaves estrangeiras, que é número obra, ok? Que ela tem referência da tabela obra, ok? O atributo número obra que pertence à tabela obra, e ela é onDelete restrict, ou seja, ela restringe a exclusão dessa informação, ok? Caso ela tenha registro em outra tabela, ou seja, na tabela que ela é chave primária, ok? Já logo a seguir aqui, ó, foi definida outra chave estrangeira, que nesse caso é a chave estrangeira que possui o nome id autor, e ela tem referência com a tabela autor, ok? E ela é do tipo onDelete cascade, onde isso quer dizer que essa chave primária aqui, ok? Ela pode sair, essa referência, ok? Na tabela autor, ela pode ser excluída, ok? Enquanto aí tiver informações aqui nessa tabela autoria, ok? A diferença aí desse onDelete cascade e onDelete restrict é isso. Um impede a exclusão da informação, ok? Caso seja utilizada essa informação em outra tabela, e o onDelete cascade ele não impede aí essa exclusão dessa informação enquanto essa informação for utilizada em outra tabela, ok? Bom, agora eu vou apresentar aí outro exemplo de criação de tabela, ok? A tabela que possui o nome aqui, ó, movimentação. Essa tabelazinha aqui, ó, desse modelo de entidade de relacionamento, ok? Essa tabela possui aqui, ó, os atributos matrícula, ok? Que é chave estrangeira, número do livro, que também é chave estrangeira, data empréstimo, ok? Tem também outro atributo aqui, ó, data prevista e data devolução. Como é que a gente consegue criar essa tabela? É bastante simples. Da seguinte forma, create table movimentação, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses a gente define os atributos aqui, ó. Matrícula, que é do tipo integer not null, número de livro, que é do tipo integer e é not null, ok? Data empréstimo, que é do tipo date e é not null, data prevista é do tipo date e é not null, data de devolução é do tipo date, multa é do tipo numeric, ok? Numeric é outro tipo de dado aí da linguagem SQL, ok? Onde esse tipo numérico a gente consegue especificar aí quantas casas decimais irão ter, ok? O nosso número. Nesse caso, 5,2 especifica que antes da vírgula pode ter até 5 casos, 5 números, e depois da vírgula pode até ter 2, ok? Então, numeric 5,2 especifica que o maior número que pode ser definido aqui nesse atributo de nome no multa é 99.999,99, ou seja, 5, 9 antes e 2, 9 depois da vírgula, ok? Esse 5 especifica a quantidade de casas antes da vírgula e o 2 especifica a quantidade de casas depois da vírgula, ok? Logo após aqui, ó, foi definida aqui, ó, as chaves primárias, que nesse caso é matrícula, número, livro e data empréstimo. Como a gente pode perceber aqui, isso é uma chave primária composta, ok? E logo em seguida foi definida aqui, ó, as chaves estrangeiras, ok? A primeira chave estrangeira possui o nome matrícula, que ela tem referência na tabela usuário, ok? E ela é onDelete restrito. Já a segunda chave estrangeira que possui o nome número livro, ok? E ela tem referência da tabela livro, ok? E ela é onDelete restrito, ou seja, ela não restringe aí a exclusão da informação, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, como é que a gente consegue, ok, listar o nome de todas as tabelas do banco de dados.
Okay? Vamos supor que a gente criou várias tabelas em um banco de dados e a gente quer listar o nome dessas tabelas, verificar cada nomezinho desta tabela. Como é que a gente consegue fazer isso? É bastante simples. A gente só precisa utilizar o comandozinho, ó, show table, ok? E vai apresentar todos os nomes das tabelas do banco de dados que você aí abriu no sistema gerenciador do banco de dados, ok? Nesse caso aqui, essa imagenzinha aqui, ó, desse slide, está apresentando aqui, ó, todos os nomes das tabelas que foram criadas aqui, ó. O banco de dados aqui, ó, é biblioteca, ok? E todas as tabelas aqui é essa, autor, autoria, editora, gênero, livro, movimentação, obra e usuário, ok? As tabelas que eu apresentei a criação para vocês anteriormente, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, como é que a gente consegue apagar uma tabela completamente, ok? Você tem uma tabela no banco de dados, você quer apagar tudo dela, quer apagar todos os seus registros, toda a tabela. Como é que a gente consegue fazer isso? É bastante simples. Para a gente apagar ela, a gente só precisa utilizar o comando drop table, ok? E em seguida a gente define o nome da tabela que a gente quer apagar. Por exemplo, a gente tem uma tabela no banco de dados que se chama movimentação. A gente quer apagar toda essa tabela, tudo, com todos os seus registros. Então a gente só precisa definir o comando, ó, drop table, movimentação, ponto e vírgula aí, tecla enter e vai apagar toda a tabela, ok? Apaga a tabela completamente, tanto a tabela como todos os seus registros, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, como é que a gente consegue alterar uma tabela. Vamos supor que a gente criou uma tabela no banco de dados e a gente esqueceu de colocar algum atributo nessa tabela, definir alguma chave estrangeira, ok? Definir apagar algum dado dessa tabela, fazer qualquer alteração nessa tabela, ok? Na estrutura da tabela, ok? Para fazer qualquer alteração na tabela, pessoal, a gente utiliza o comando alter table, ok? Seguido do nome da tabela, o nome ADD e no finalzinho os acréscimos que a gente quer fazer nessa tabela, ok? Vamos supor que a gente tem uma tabela no nosso banco de dados que possui o nome movimentação e a gente quer atribuir aí, adicionar a essa tabela um atributo, ok? Que se chama multa e ele é do tipo numeric, ok? Então como é que a gente consegue fazer isso? A gente, seguindo aqui essa sintaxezinha aqui, ó, after table, nome da tabela, add e acréscimo, a gente só precisa, ok, complementar ela. Okay? Então, se a gente tem a tabela movimentação e a gente quer atribuir a essa tabela o atributo de nome multa, do tipo numeric, a gente só precisa fazer, ó, executar o seguinte comando. Alter table, movimentação, que é o nome da tabela, add, o nome do atributo que você quer definir, nesse caso é multa, e o tipo dele, numeric, ok? Abre e fecha parênteses, e eu coloquei aqui 5,2, que especifica que vai ter 5 casos antes da vírgula e 2 casos depois da vírgula, ok? Então, executando esse comandozinho aqui, a gente vai conseguir adicionar, ok, esse atributo aqui de nome multa e do tipo numeric na tabela de nome movimentação, ok? Mas vamos supor também que a gente quer adicionar uma chave estrangeira nessa tabela de nome movimentação. Sendo que a gente não definiu anteriormente essa chave estrangeira, a gente esqueceu. Então a gente quer adicionar uma chave estrangeira nessa tabela de nome movimentação, e essa chave estrangeira é o atributo de nome matrícula, ok? Que essa chave matrícula, ela pertence aí à tabela que possui o nome usuário, ok? Como é que pode definir isso? Adicionar essa chave estrangeira. A gente pode definir da seguinte forma, ó, executando o seguinte comando. Alter table, ok? O nome da tabela, movimentação, o comandozinho add, flange key, o nome do atributo que você quer definir como chave estrangeira, ok? Logo após, define reference para referenciar a tabela que essa chave estrangeira pertence, ok? A tabela é o nome usuário, ok? O atributo da tabela usuário é matrícula. E essa chave estrangeira, ela é onDeleteRestrict, onde define que essa chave ela não pode
a exclusão dos dados dessa chave é restrita, ou seja, não conseguimos apagar, ok, essa informação dessa chave estrangeira enquanto ela estiver sendo utilizada em outra tabela, ok? Então dessa forma aqui a gente consegue definir, ok, essa chave estrangeira, ok, em uma tabela de nome movimentação, ok? E também aqui embaixo ó, tem outro exemplo de definição de chave estrangeira, ok? Vamos supor que a gente quer definir uma chave estrangeira, ok? Que possui o nome número livro para a tabela movimentação, ok? E essa chave estrangeira é uma chave primária na tabela de nome livro, ok? Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer da seguinte forma, ó. Alter table, movimentação, que é o nome da tabela, add, forward key, número livro, que é a chave primária, ok? Reference livro, on delete restrict. Então, esta chave estrangeira, ok? Possui o nome número livro e ela é referenciada da tabela que possui o nome livro, ok? E ela é uma chave on delete restrict, ou seja, essa chave primária ela é restrita, ok, de ser excluída caso ela tenha registro em outra tabela, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como é que a gente consegue inserir dados em uma tabela. A gente criou uma tabela no banco de dados e a gente quer agora inserir dados nessa tabela. Como é que a gente consegue inserir dados nessa tabela? É bastante simples. A gente insere dados em tabelas, ok? De um banco de dados, utilizando o comando insertInto, ok? Logo após insertInto, a gente define o nome da tabela, ok? Abre e fecha parênteses em seguida, define os campos que a gente quer adicionar os dados, ok? Em seguida, a gente define o comandozinho value, abre e fecha parênteses e define os dados que você quer inserir na tabela, ok? Por exemplo, a gente tem uma tabela aqui no nosso banco de dados que se chama gênero e ela possui ali os atributos id gênero e descrição. E a gente quer adicionar aí um dado nessa tabela. Como é que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer basicamente da seguinte forma, executando o seguinte comando: insert into, gênero é o nome da tabela, abre e fecha parênteses, define os campos dessa tabela, id gênero e descrição. Em seguida, coloca o comandozinho value, abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses a gente define os dados. Nesse caso foi definido lit, que especifica aí literatura, e a segunda palavrinha é literatura, ok? Então, foi definido, inserido a informação nessa tabela, lit e literatura, ok? Todos os campos aqui, ó, nome dos campos que é definido nesse primeiro par de parênteses, e todos os valores que é definido no segundo par de parênteses, desse comando de inserir dados em tabela, eles devem ser separados por vírgula, ok, pessoal? Todo campo e todo valor tem que ser separado por vírgula, ok? Todo campo de preenchimento obrigatório ele não deve ser omitido, ok? A gente sabe, como eu falei anteriormente, a gente pode definir para dados serem obrigatórios a sua inserção, então dados que são obrigatórios eles não devem ser omitidos, senão a gente não vai conseguir inserir um dado na tabela, ok? Os valores do tipo date, ok? Eles são informados entre aspas simples, ok? Já os valores do tipo char e varchar, eles devem ser informados entre aspas duplas, ok? E números com cargas decimais têm que ser formatados com ponto e não vírgula, ok? Aqui nesse slide aqui apresenta alguns exemplos, ok? De inserção de dados em tabela, ok? Esse primeiro exemplo aqui em cima, ó, inseriu aqui, ó, na tabela de nome e gênero, ok? Um dado, ok? A tabela gênero, pessoal, ela possui os atributos id gênero e descrição, ok? E foi inserido aqui, ó, o dado dito e didático e técnico, ok? Nesse caso aqui, ó, foi inserido, ok? Na tabela de nome e gênero, que possui os atributos id gênero e descrição, os valores did e didático e técnico. Okay?
DIT, aqui está especificando o gênero, e didático e técnico está especificando aqui, ó, descrição, ok? Essa sequência de dados, essa sequência aqui que a gente definiu nos atributos da tabela, tem que seguir a mesma sequência aqui, ó, nos valores que a gente definiu aqui, ó, definiu para inserir na tabela, ok? DIT especifica gênero e didático e técnico especifica descrição, ok? Já nesse outro exemplo aqui embaixo, ó, foi inserido na tabela os dados auto, ajuda e AAG, ok? Se vocês perceberem aqui, ó, nesses dois exemplos aqui, esses dois primeiros, foi mudado aqui, ó, o campo, a sequência de campos. Foi definir primeiro descrição, depois de gênero, ok? Então, se mudou aqui, a gente também tem que mudar aqui na definição dos dados, ok? Porque a autoajuda aqui está referenciando o primeiro dado aqui, ó, que foi definido aqui, ó, descrição, e a AG especifica aqui, ó, o gênero, que é a segundo atributo aqui, ó, que foi definido nessa tabela, ok? A gente não precisa seguir a mesma sequência da tabela, ok? Mas quando a gente for inserir a informação, a gente tem que seguir a mesma sequência que a gente definiu aqui, ó, no comando que a gente está inserindo o dado na tabela, ok? Tem também aqui, ó, outro exemplo aqui embaixo, ó, que foi inserido também outra informação nessa tabela, nome e gênero, ok? Foi definido o nome o atributo descrição e o atributo ID gênero, ok? Onde foi definido aqui os dados, ó, religioso e réu, ok? Já aqui embaixo aqui, ó, outra forma de inserir dados na tabela. Insert into, gênero, valor, divulgação científica. A gente perceber aqui, ó, não foi definido aqui, ó, os atributos da tabela anteriormente. Foi definido diretamente os valores, né? Isso pode ser feito, pessoal. Mas só que a gente tem que seguir a mesma sequência dos atributos da tabela, ok? Se o primeiro for o identificador gênero, a gente tem que definir primeiro o dado para o identificador gênero. Se o segundo dado for descrição, então o segundo dado a gente tem que definir a descrição, ok? A gente pode fazer isso, mas a gente tem que seguir a mesma sequência da tabela, ok? E sempre a gente tem que definir os dados, todos os dados da tabela, ok? Mesmo se os dados tiver auto-incremento, ok? For um tipo de dado auto-incremento, a gente mesmo assim tem que definir esse dado também, ok? Senão a gente não vai conseguir inserir dado na tabela, ok? A gente pode omitir os atributos da tabela aqui, ó, que é especificado nessas três formas anteriores aqui, ó, de inserir dados na tabela, mas a gente tem que seguir a mesma sequência dos atributos da tabela, que temos que especificar todos os atributos, mesmo sem os dados, se um determinado dado aí for auto-incremento, né? A gente não precisa inserir o dado, ok? Para inserir uma informação na tabela, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como alterar dados de tabela. Para a gente alterar dados de tabela, pessoal, a gente utiliza o que? O comandozinho update, ok? E utilizando a seguinte sintaxe: update, nome da tabela, set, o que a gente quer alterar, ok? O comandozinho where, e logo após o where a condição que a gente tem que definir, ok? Para alterar os dados da tabela, ok? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma tabela, ok? Que possui o nome obra, e a gente quer alterar, ok? Um atributo dela, que é de nome ID gênero, para as siglas C e E, ok? Mas a gente só quer alterar, ok, esses dados dos registros que possui, ok, o atributo número obra igual a 4. Como é que a gente consegue fazer essa alteração específica de dados de uma tabela? Okay? Basicamente, para a gente fazer essa alteração, a gente só precisa definir o comando update obra, o nome da tabela, ok? Set id gênero, que é o atributo da tabela, igual a CE, ok? Where número obra igual a 4. O que é que isso aqui está fazendo? Isso aqui está fazendo o quê? Está atualizando os dados da tabela que possui o nome obra, ok? Que
os dados da tabela de nome obra, que possui o atributo número obra igual a 4. Okay? O que aqui está fazendo com esses dados? Está alterando o atributo id gênero para CA. Okay? Agora vamos supor que a gente quer alterar os dados dessa tabela que possui o atributo número obra igual a 6. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer utilizando o seguinte comando: update obra set id gênero CA where número obra igual a 6. Então isso aqui está fazendo o que? Está alterando, ok, o atributo id gênero para CA dos registros da tabela que possui o atributo número obra igual a 6. Okay? Então todo atributo, todo registro que possui o número obra igual a 6 vai ser alterado, ok, o atributo id gênero para CA. Ok? E aí também pode definir, pessoal, mais de uma alteração de dados, ok? Em uma única em um único comando de atualização de dados de tabela, ok? Da seguinte forma, ó, update obra set id gênero igual a lit, vírgula, título igual a Alice no País das Maravilhas, where número obra igual a 5. O que é que isso aqui está fazendo? Isso aqui está atualizando os dados da tabela que possui o nome obra, ok? E está alterando o que? Está alterando todos os registros que possuem o número de obra igual a 5, ok? Está alterando o id gênero para lit e o título para Alice no País das Maravilhas, ok? Então, vai ser alterado os atributos id gênero e título dos registros que possuem o número de obra igual a 5, ok? Então a gente pode aí definir mais de uma alteração, ok, em um único comando de alteração de dados de tabela, utilizando o comandozinho update, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, como a gente consegue excluir dados de tabela. Okay? Vamos supor que a gente tem uma tabela, a gente quer excluir apenas os dados que existem nessa tabela, alguns registros que tem nesta tabela. A gente pode excluir esses dados, pessoal, utilizando o comandozinho delete, ok? Utilizando a seguinte sintaxe: delete from, nome da tabela, where e uma condição, ok? Vamos supor que a gente tem uma tabela que possui o nome aí gênero e a gente quer excluir todos os registros dessa tabela, ok? Que utilizou, ok? Como atributo id gênero a palavrinha AAJ, ok? A gente quer excluir todos os registros da tabela que possui o atributo id gênero AAJ. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma, ó: delete from, nome da tabela gênero, where id gênero igual a AJ. O que é que está fazendo? Está deletando os registros da tabela gênero que possui como id gênero AJ. Ok? Fácil, né? Já se a gente quiser excluir todos os dados da tabela, pessoal, basicamente a gente só precisa executar o seguinte comando: delete from obra. E vai apagar todos os registros da tabela que possui o nome obra. Okay? Se você quer excluir um registro específico, então utilize a sintaxe delete from, nome da tabela, where e a condição. Okay? Basicamente a gente vai verificar se um determinado registro possui um determinado dado. Okay? E nessa condição aqui, pessoal, dessa sintaxe aqui de exclusão de dados da tabela, a gente pode colocar mais de uma condição. Okay? Da seguinte forma: vamos supor que a gente quer excluir, ok, os registros da tabela de nome usuário, ok, quando a matrícula for, o atributo matrícula for menor que 1015 ou a data de nascimento for igual a 1985-03-25. Então a gente pode fazer da seguinte forma: executar o seguinte comando: delete from usuário, where matrícula, menor que 1015 ou data de nascimento
igual a 1985-03-25. Então, vai apagar todos os dados dessa tabela que possui o nome usuário, ok? Que possui a matrícula menor que 1015, ou se a data de nascimento for igual a 1985-03-25, ok? Se uma ou outra condição satisfazer, o dado vai ser excluído, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como consultar dados de tabela, ok? Vamos supor que a gente tem uma tabela, tem vários registros nessa tabela, e a gente quer buscar e verificar os dados, os registros que foram realizados, que foram inseridos aí em uma determinada tabela, ok? Para a gente consultar esses dados, a gente utiliza o seguinte comando: select, asterisco from e o nome da tabela. Esse comandozinho aqui vai exibir todas as colunas e linhas de uma determinada tabela, ok? Se a gente tem uma tabela que possui o nome gênero e tem vários registros aí nessa tabela, a gente quer apresentar aí todas as colunas e linhas dessa tabela, então a gente só executar o comando select asterisco from gênero, ok? E vai apresentar algo similar aí, ó, a essa imagem, o que essa imagenzinha aqui desse slide está apresentando, ok? Como a gente pode perceber aqui, ó, existe o atributo idGênero e o atributo descrição, ok? Nesse caso eu possui aqui, ó, 1, 2, 3, 4 registros, ok? Fácil, né? Agora, outra forma de consultar dados de tabela, ok? Se a gente quer apenas, nessa consulta, exibir as colunas e linhas específicas de uma determinada tabela, ou de várias tabelas ao mesmo tempo. Como é que a gente consegue fazer isso? Exibir linhas e colunas específicas. A gente pode fazer da seguinte forma, ok? Utilizando a seguinte sintaxe: select a lista de colunas que você quer exibir, ok? From a lista de tabelas que você quer consultar, ok? Por exemplo, a gente tem uma tabela que possui o nome obra e eu quero apenas exibir as colunas que possuem o nome título e número de obra. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer da seguinte forma, executando o seguinte comando: select título, vírgula, número, obra, from, obra. Então isso aqui vai apresentar para você apenas as colunas título e número de obra da tabela que possui o nome obra, que foi o que foi apresentado aqui embaixo, aqui, ó. Essa tabelazinha aqui, ó, que possui uma coluna título e uma coluna número obra. Okay? E possui basicamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros aqui nessa tabela que possui o nome obra. Ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês outra forma de consulta de dados de tabela. A consulta que eu vou apresentar agora, pessoal, é uma consulta que apresenta os dados em ordem. Ok? Vamos supor que a gente tem uma tabela que tem vários registros, eu quero apresentar os registros dessa tabela em ordem. Em uma ordem, ou seja, analisando aí a numeração ou os caracteres que foram utilizados aí para definir determinado atributo de uma tabela. Ok? Para a gente fazer essa consulta em ordem de uma determinada tabela de um banco de dados, a gente utiliza a sintaxe, ó, select o nome das colunas, from, nome das tabelas, order by, a lista de colunas. Okay? Então vamos supor que a gente tem uma tabela que possui o nome obra. Essa tabela de nome obra possui os atributos título e número de obra. E eu quero exibir os dados dessa tabela ordenados pelo atributo título. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma, executando o comando, ó, select título, vírgula, número obra, from obra, order by título. Então isso aqui vai, ó, consultar na tabela obra, ok? Os atributos título e número de obra e vai apresentar ordenado pelo título, ok? Então vai apresentar algo similar a isso aqui, ó. Uma tabelazinha com a coluna título e a coluna número obra, e os registros são ordenados aqui, ó, como a gente pode perceber, pelo título. Aqui, ó,
O A vem antes, depois o D, o H, o S e o T. A gente pode perceber aqui ó, que está ordenado aqui pelo título. Ok? Fácil, né? Agora, se a gente quer fazer uma consulta de dados de tabela em ordem, só que em uma ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Como a gente consegue fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem uma tabela que possui o nome obra, tem os atributos título e número de obra, e a gente quer ordenar, ok? Em ordem decrescente pelo título. Como é que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer da seguinte forma. Executando o comando ó, select título, vírgula, número obra, from obra aqui é o nome da tabela, ok? Order by título, desk, que especifica aqui que vai ser em ordem decrescente, ok? E vai apresentar algo similar o que essa imagem aqui está apresentando aqui, ó, uma tabelazinha com duas colunas, uma coluna com o nome título e outra coluna com o nome número obra, que são os dois atributos aqui da tabela, ok? A gente pode perceber aqui, ó, que os registros são ordenados aqui, ó, em ordem decrescente, aqui, ó, do maior para o menor. Começa com T, depois o S, o H, o D e o A. Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar outra forma de consultar dados de tabela, que é em ordem. Só que essa ordem que eu vou apresentar agora é uma ordem dupla. A gente ordena os dados por duas ordens, na verdade, ok? Utilizando dois atributos de uma determinada tabela. Okay? Vamos supor que a gente tem uma tabela que possui o nome obra e possui os atributos de gênero, título e número de obra. E você quer apresentar essa consulta desses registros, ok? Em ordem dupla, ou seja, primeiro ordenar pelo o ID gênero, pelo atributo ID gênero, e depois ordenar pelo título. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer da seguinte forma, executando o comando select ID gênero, vírgula, título, vírgula, número obra, from obra, order by ID gênero, vírgula, título, ok? Lembrando, ID gênero, título e número obra é os atributos, ok? Então, executando esse comandozinho aqui, ó, é apresentado a tabela, ok? Que apresenta os dados da tabela, ok? Em ordem dupla. Okay? Nesse caso, foi ordenado pelo atributo ID gênero e depois pelo atributo título. Como a gente pode perceber aqui, ó, foi apresentado três colunas, uma com o nome ID gênero, outra com título e outra com o nome número obra. A primeira aqui ó, está ordenada, a gente pode perceber aqui que os registros estão ordenados primeiramente aqui ó, pelo ID gênero, ok? Ó, possui dois com o ID did, 4 com o atributo lit e um com o atributo rel. Já aqui ó, na tabela título estão ordenados aqui ó, pelo título. A gente pode perceber aqui ó, ST está em ordem. Depois aqui ó, DHOO está ordenada também aqui pelo título e o finalzinho aqui o A. Fácil, né? Então você quer ordenar, fazer uma consulta e fazer uma ordenação dupla. É só a gente definir, ok, dois atributos, ok, para ser ordenados os dados, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como consultar dados de tabela utilizando filtros, ok? Existem muitos filtros que a gente pode utilizar aí para consultar dados de uma tabela, ok? Mas basicamente a sintaxe para a gente consultar dados utilizando filtros é a seguinte: select, ok? Lista o nome das colunas, from, nome das tabelas que você quer consultar, where e as condições, ok? Vamos supor que a gente tem uma tabela, ok? Que ela possui um nome obra e a gente quer consultar os dados, ok? Dessa tabela que possui como atributo, possui no atributo ID gênero a palavrinha lit, ok? A gente tem uma tabelazinha no banco de dados, essa tabela possui o nome obra, a gente quer consultar os dados dessa tabela apenas os que possui como atributo ID gênero a palavrinha lit. A gente pode fazer da seguinte forma: select
asterisco from obra, where id gênero igual a lit. Então ele vai apresentar apenas os dados da tabela, ok? Que possui, ok, como id gênero a palavrinha lit, que foi o que apresentou aqui embaixo, aqui, ó, a tabelazinha, as 3 colunas da tabela, e foi apresentado apenas os dados aqui, ó, que possui como id gênero a palavrinha lit. Fácil, né? Tem aqui outro exemplo aqui, ó, de consulta de dados utilizando filtros. Aqui. Nesse exemplozinho aqui em cima, aqui, ó, foi consultado os dados da tabela que possui o nome obra e foi apresentado apenas os que possuem no atributo título a palavrinha Dom Casmurro. Okay? Então, select asterisco from obra, where título igual a Dom Casmurro, é apresentado apenas os dados da tabela que possuem como atributo título o valor Dom Casmurro, que foi o que apresentou aqui embaixo, aqui, ó. Apenas um registro dessa tabela, que é o que possui número de obra 2, o título Dom Casmurro e o ID gênero lit, que é a literatura. Ok? Já aqui embaixo eu tenho outro exemplozinho aqui, ó, de consulta de dados utilizando filtros. Nesse caso aqui, ó, foi consultado os dados da tabela, que possui o nome from, e apresentado apenas os que possuem no atributo número obra o valor maior que 3. Então, select asterisco from obra, where obra maior que 3, vai ser apresentado apenas os registros, ok, que possuem o número de obra como valor no atributo número obra maior que 3, que foi o que apresentou aqui, ó. Apresentou 4 registros e todos esses 4 possuem o número de obra maior que 3. Aqui, isso é 4, 5, 6 e 7. Ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, consulta de dados de tabelas, ok? Utilizando funções, ok? Existem muitas funções, ok, na linguagem SQL para a gente consultar dados em tabela, ok? Então essas consultas são bastante específicas para consultar uma determinada informação de uma tabela de um banco de dados, ok? Por exemplo, existe a função que possui o nome count, que basicamente é uma função que vai retornar a quantidade de registros que tem em uma determinada tabela. Se você quer consultar quantos registros tem em uma determinada tabela, ok? Você utiliza a funçãozinha que possui o nome count. Da seguinte forma, vamos supor que a gente tem uma tabela que possui o nome gênero e a gente quer consultar quantos dados tem essa tabela, quantos registros tem essa tabela. Então a gente executa o comandozinho, ó, select, count, abre e fecha parênteses, asterisco, from gênero. E ele vai retornar, ok, a tabelazinha que especifica a quantidade de registros que tem nessa tabela. Nesse caso aqui, ó, possui 5 registros essa tabela. Ok? A gente também pode utilizar essa funçãozinha count com a cláusula AS, ok? Onde basicamente essa cláusula AS ela vai alterar o cabeçalho da coluna que é apresentado quando a gente faz uma consulta com a função count. Ok? A gente verificou anteriormente aqui, ó, que quando a gente utiliza a funçãozinha count, é apresentada uma tabelazinha aqui, ó, que possui o cabeçalho count, ok? E essa palavrinha AS, basicamente ela altera aqui essa colunazinha da tabela que é apresentado aí a quantidade de dados de registro que tem na tabela, utilizando a funçãozinha count. Por exemplo, a gente quer apresentar a quantidade de dados que tem na tabela que possui o nome from, só que na tabelazinha que for apresentada, a gente quer colocar o nome total underline registro. Então a gente só precisa fazer, ó, executar o seguinte comando: select count as total registros from gênero. E vai apresentar aqui para você, ó, uma tabelazinha, ok? Que possui o cabeçalho, ó, nome total registros, e embaixo especifica a quantidade de registros que tem nessa tabela. Okay? Basicamente esse AS, essa cláusula, ela é só para mudar aí o cabeçalho da coluna da tabela que vai apresentar a quantidade de registros dessa função count. Okay? Bom, agora eu vou apresentar outras duas funções que são bastante utilizadas aí para consultar dados de tabelas com funções, que é a função max e a função min. A função max basicamente é uma função que retorna um valor máximo de um determinado atributo de uma tabela. Já a função min
ela é utilizada para retornar o menor valor de um determinado atributo de uma tabela, ok? Vamos supor que a gente tem uma tabela, ok, que possui o nome movimentação, e essa tabela possui o atributo multa, ok? E a gente quer consultar aí o maior valor deste atributo na tabela. A gente pode fazer isso da seguinte maneira, executando o comando select max, abre e fecha parênteses, o nomezinho multa, que é o nome do atributo, ok, da tabela, as maior multa para alterar aí o cabeçalho da coluna da tabela que vai apresentar o resultado, from movimentação, e vai apresentar para você, ó, em uma tabelazinha que possui o cabeçalho maior multa, ok, o maior valor, ok, do atributo multa da tabela movimentação, ok? Já a função mini, a gente quer retornar o menor valor dessa tabela multa, deste atributo que possui o nome multa da tabela movimentação. A gente consegue fazer da seguinte maneira, ó, select min, abre e fecha parênteses, dentro coloca multa, as menor multa from movimentação. E vai ser apresentado aqui, ó, o menor valor, ok, do atributo menor, do atributo multa da tabela movimentação. Nesse caso aqui, ó, foi 0, ok? E o maior aqui, ó, ao lado, ó, foi 80, ok? Outras duas funções que eu quero apresentar para vocês é a função que se chama sum e a função avg. A função sum, basicamente, ela retorna a soma de todos os valores de um atributo de uma determinada tabela. E a função avg, basicamente, ela retorna a média dos valores de um determinado atributo de uma tabela. Okay? Vamos seguir no mesmo exemplo anterior. A gente tem uma tabela que possui o nome movimentação e nessa tabela possui o atributo chamado multa. E a gente quer retornar a soma de todos esses valores desse atributo. A gente pode executar o seguinte comando. Select, sum, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses coloca multa, as soma multas, from movimentação. E isso aí vai retornar aqui, ó, a soma de todos os valores do atributo multa da tabela movimentação. Okay? Já utilizando o AVG, vai retornar a média dos valores desse atributo, ok? De uma determinada tabela. Então, select AVG, abre e fecha parênteses, multa, as média multa, from movimentação, vai retornar, ok, a média dos valores do atributo multa da tabela movimentação, que foi o que foi apresentado aqui, ó, que é 21.428571. A média do valor do atributo multa da tabela movimentação. Ok? Fácil, né? Bom, agora para finalizar o assunto da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma funçãozinha chamada distinct, ok? Que ela também é utilizada aí para consultar dados de tabela, ok? Essa funçãozinha distinct basicamente é uma função, pessoal, que ela é utilizada para evitar aí as repetições dos registros de uma determinada tabela, ok? Você quer consultar todos os registros de uma tabela, ok? E você quer apenas retornar os registros distintos, ok? Que não possuem nenhum atributo, nenhuma relação com outro registro, ok? Você quer retornar apenas os valores, ok? Evitando aí repetição. Então você pode utilizar essa funçãozinha distinct. Vamos supor que a gente tem uma tabela que possui o nome usuário e você quer retornar aí todos os nomes do atributo que possui o nome dessa tabela. Todos os valores distintos, sem repetição. Então você pode utilizar o comandozinho, ó, select distinct nome from usuário. Então esse comandozinho aqui, ó, vai retornar todos os valores da tabela que possui o nome usuário e atributo nome, ok? Sem repetição. Todos os nomes que possui aí no atributo nome da tabela usuário vão ser retornados sem nenhuma repetição. Você vai retornar todos os valores distintos
de um determinado atributo de uma tabela. Ok? Fácil, né? Bom, pessoal, dúvidas sobre o que eu apresentei na aula de hoje?